Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na aula de hoje, iremos ver o segundo capítulo do primeiro tomo da coleção A História da Igreja, de Daniel Hopes, que é a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. No capítulo de hoje, iremos ver um pouco da história de São Paulo, um arauto do Espírito Santo. Primeiro, a sua conversão em Damasco, que está contido no Atos dos Apóstolos. A sua infância em Tarso, lembramos que era chamado Saulo de Tarso, né? São Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, que era, podemos dizer assim, até o berço da filosofia, que inclusive era, em relação à cultura, era muito mais avançada do que a própria cidade de Atenas. Também, em relação aos seus escritos, iremos ver um pouco dos escritos de São Paulo, também um pouco sobre a sua fisionomia, como era São Paulo. Um autor, um historiador, fala um pouco da sua fisionomia. Inclusive, eu quero iniciar essa aula falando sobre isso, e comparando um pouco sobre São Francisco de Assis. São Paulo, como diziam alguns historiadores, ele não tinha uma boa aparência, seguindo alguns documentos históricos. E São Francisco de Assis também não tinha uma boa aparência. São Francisco de Assis, uma vez um colega, não diria um colega, um irmão da sua ordem, né, perguntou a ele: como vem tantas pessoas a ti, né? Porque São Francisco não era, ele dizia, não era belo. São Francisco não tinha uma eloquência, mas depois ele mesmo meditando viu que era justamente a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Era pela cruz que São Francisco abraçou, que fazia com que várias pessoas fossem a ele. Como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse, que quando ele fosse levado na cruz, ele iria atrair a muitos. Assim também é São Paulo. Apesar de que São Paulo era bem eloquente, mas a maior eloquência na vida de São Paulo era justamente a eloquência da Santa Cruz. Um arauto do Espírito, São Paulo. A estrada de Damasco. Em relação à conversão de São Paulo e o fenômeno que ocorreu na estrada de Damasco, temos o relato completo no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Paulo era judeu da diáspora, nascido em Tarso, Cilícia, a Turquia de hoje. Ele recebeu a cultura grega que dominava a região. Seu pai conseguiu a cidadela romana, o que dava a ele a possibilidade de viajar por todo o Império Romano livremente. Ele sabia o grego, hebraico e latim. Aos 15 anos de idade, foi para Jerusalém e estudou a Bíblia e as tradições judaicas na escola de Gamaliel. E tornou-se assim rabino. Nesse período deve ter aprendido a profissão de curtidor de couro, celeiro e fabricante de tendas. Ele era fariseu radical. Por volta do ano 33 ou 34, aos 28 anos, era severo perseguidor dos cristãos, tendo inclusive aprovado o martírio de Santo Estevão, e se converteu quando o próprio Senhor lhe apareceu na estrada de Jerusalém para Damasco, onde foi batizado por Ananias. Segundo um historiador, ele era nesse período, um jovem de menos de 30 anos, quando se converteu. E o aspecto dele, era um jovem baixinho, de aspecto pouco glorioso, podemos dizer assim. Um apócrifo grego do século II, denominado Atos de Paulo, deixou-nos a seu respeito uma descrição pouco lisonjeira. Assim como São Francisco, por exemplo, de Assis, apesar de sua grande santidade, sabemos que era um homem baixinho, também franzino, e também que não tinha uma bela aparência. O mesmo ocorria com São Paulo. E esse escrito dizia assim em relação a São Paulo: ele era de estatura média,
baixo e rechonchudo, com as pernas tortas, a cabeça calva, as sobrancelhas espessas e muito juntas, o nariz arqueado, a imagem característica da sua raça. Mas uma estranha força emanava deste rosto, do qual também se diz que tinha mais de anjo do que de homem. Aí a gente vê um pouco da semelhança também com São Francisco de Assis, apesar também de sua aparência física, era considerado por muitos também um anjo de Deus. Um jovem judeu dos países gregos. Uma tradição referida por São Jerônimo, em sua obra Homens Ilustres, pretende que os pais do futuro apóstolo procediam de Giscala, na Palestina do Norte, e tinham sido deportados para a Cilícia, quando Varo, no ano 4 antes da nossa era, estabelecera brutalmente a ordem após os distúrbios da Galileia. Hebreu, no sentido mais geográfico do termo, o futuro apóstolo teria sido levado para território grego no decurso da sua infância. O nome que lhe foi dado na circuncisão, Shoal, que nós pronunciamos Saulo, provinha da tradição da sua tribo, a de Benjamim, cuja glória se tinha manifestado 1000 anos atrás, com o primeiro rei de Israel. Seja como for, se esta família de judeus da Galileia foi transplantada à força para as margens do signo, a verdade é que soube adaptar-se à sua nova condição. No tempo em que Saulo nasceu, pertencia à classe dos comerciantes ricos, a uma espécie de aristocracia provinciana, e melhor ainda, tinha obtido o direito de cidadania romana. Saulo crescerá, pois, uma cidade grega, como verá quem lê os seus escritos. A vida de Tasso marcará profundamente o seu espírito. Fornecer-lhe-á a matéria para inúmeras alusões às atividades urbanas, ao comércio, ao direito, ao exercício e aos jogos do estádio, ao contrário de Jesus, que era um galileu do campo, que se refere sem cessar aos aspectos da natureza, ao sopro dos ventos, à chuva que cai, ao vôo alegre das aves. O meio grego dar-lhe-á a língua, e Saulo utilizará com desassombro, bem como uma cultura bastante vasta, que lhe permitirá citar não só uma frase do poeta Menandro, mas também versos do filósofo estoico Aretas, ou do filósofo e poeta cretense Epimênides, coisa que nenhum dos 12 apóstolos seria capaz de fazer. Pelas suas próprias origens, Saulo aparece, pois, como verdadeiramente predestinado para o papel que havia de assumir. Representante típico do espírito da diáspora, por um lado encarna o judaísmo no máximo da força, naquilo que ele comporta de verdade e de grandeza, e ao mesmo tempo, naquilo que pode fazer sentir a necessidade de uma superação por outro lado, familiar dos pagãos, médio terrível vazio que se esconde na alma daqueles que, como dirá, estão sem Deus neste mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 12. Assim como a sua cidade natal encontrava-se na charneira de duas civilizações, na linha de ruptura e de ataque, os homens destinados a modificar profundamente o curso da história apresentam sempre um caráter similar. Estão ligados pelas suas mais secretas raízes à sociedade que combate e, ao mesmo tempo, descobre por experiência pessoal o que é preciso destruir e substituir. Anos de aprendizagem. Segregado desde o seio de sua mãe e chamado pela graça, Saulo, por um milagre, encontrou-se investido no dever de anunciar a nova fé, a chegada do Messias e do amor. Sem dúvida, deu logo o seu testemunho nessa comunidade de Damasco, que o acolhera, mas não manifestou nenhuma pressa orgulhosa em desempenhar um papel de destaque na igreja nascente. Durante longos anos,
vai apenas preparar-se para a tarefa que o Mestre lhe designou. Medita, aprofunda os conceitos, define posições e adquire experiência apostólica. É sem dúvida entre os anos 32 e 36 que se situa a visão de Damasco. A maioria acha que foi o ano 36, porque justamente foi esse o ano do martírio de Santo Estevão. Mas é só entre 45 e 46 que começam as grandes missões do apóstolo das gentes. De Damasco, Saulo subiu a Jerusalém, onde o esperavam outras experiências não menos instrutivas. Que ia fazer na Cidade Santa? Se pergunta. Ia, evidentemente, tomar contato com as testemunhas do ressuscitado e estabelecer com elas relações de confiança. Mas foi a desconfiança que o acolheu, como era de esperar. A pequena comunidade dos primeiros fiéis, que guardava ainda vivas lembranças do perseguidor, relutou em dar crédito à sua visão e à sua conversão. A suspeita só veio arrefecer quando Barnabé, cuja autoridade, como sabemos, era grande na jovem igreja, e que, sendo de origem cipriota, talvez conhecesse aquele natural de Tarso, se responsabilizou por ele. Saulo foi então recebido e, a partir daquele momento, permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, e pregando destemidamente o nome do Senhor. Mas não teríamos dito bastante a respeito dessa formação, se deixássemos de sublinhar que todo esse esforço e toda esta aplicação com vistas à eficácia estavam profundamente ligados na alma do apóstolo, a uma participação ininterrupta na vida divina. Não há nos grandes místicos nenhuma separação entre a ação prática e a contemplação de Deus. Desde a hora em que Saulo, o fariseu, se tinha voltado para a luz, tudo nele se tinha dado a Deus. Tudo se tinha perdido em Deus. Como diria mais tarde, já não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. Esta incorporação verdadeira, pela qual Deus, feito homem, se une àqueles que creem nele e cuja afirmação será o eixo da teologia paulina, é a que oferecerá ao apóstolo o melhor dos seus meios de ação. Foi em Antioquia, possivelmente, entre os anos 42 e 44, que Saulo teve um êxtase, cuja breve narrativa, feita por ele mesmo, é um dos textos mais essenciais de toda a literatura mística. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Está contido em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4. Bem, que determinações precisas, que novas revelações fulminantes recebeu então Paulo? Por um nobre pudor de alma, absteve-se sempre de explicá-lo. Cristo anunciado aos gentios. Soldado de Deus, militante da Boa Nova, a sua vida confunde-se com a doutrina que propaga. Uma atividade quase incrível preenche todos os seus dias. Novas igrejas germinam sobre as suas pegadas. Mal nasce uma, logo vai lançar a semente em outra parte. Mas encontrará ainda o tempo necessário para escrever, ou antes para ditar, cartas de conselho e orientação para suas filhas espirituais, as comunidades nascentes. Em 20 anos, quantos êxitos e que poucos reveses! Tudo aquilo que no cristianismo primitivo não é ainda senão intenção pouco consciente e obediência instintiva às ordens do Mestre, vai transformar-se com ele em doutrina e método. O perseguidor que fora chamado no caminho de Damasco vai ter um lugar providencial no destino da Igreja.
Não se pode negar que à primeira vista o seu aspecto não tem nada de terno ou amável, capaz de atenções paternais e de generosidades infatigáveis. Mostra sempre um homem com cara de bronze. Renan, o historiador, descreveu-o com rigor quando a contrapôs ao doce Jesus da Galileia. Mas censurar-lhe a violência é nada a compreender desse terrível sinal de contradição, dessa natureza de fogo, empenhada em combate sem trégua. O homem que escreveu a Epístola a Filemon devia ser dotado de uma singular delicadeza, e assim o era. Mas o rio de sensibilidade e a torrente de caridade que arrebatavam São Paulo podiam também carrear 1000 explosões de cólera, pois a melhor maneira de amar a humanidade não é ceder às suas fraquezas e às contradições dos seus sentimentos, mas desejar o seu bem, mesmo contra ela própria e contra si. A seu lado, como outrora em volta de Cristo, forma-se um pequeno grupo, decidido a compartilhar os seus riscos e assumir os ônus de um destino comum, assim como foram os apóstolos com Cristo. Quando um deles desanima e se afasta, como aconteceu com Marcos, inquieto e desencorajado diante dos obscuros perigos da primeira missão na Ásia, logo outros o substituem. É Tito, um incircunciso e um dos primeiros fiéis. É Silas, também cidadão romano, companheiro da segunda viagem. É Lucas, o médico grego, tão inteligente e tão sensível que mais tarde escreverá o terceiro evangelho. E esse livro admirável que são os Atos dos Apóstolos, a principal fonte dos primeiros passos da Igreja nascente. São ainda mulheres como Lídia, a devotada Macedônia, ou essa Priscila, judia de Corinto, que com seu marido Áquila protegerá e sustentará o apóstolo, e irá depois a Éfeso preparar os caminhos do Senhor. Temos a impressão de que se encontra à sua volta um estado maior completo, educado para converter o seu pensamento em fatos, tanto quanto para transcrevê-lo e transmiti-lo através da narrativa dessas viagens. O que realmente percebemos é um movimento de fervor e entusiasmo que nos aquece o coração, semelhante ao que vimos na comunidade de Jerusalém, mas transposto para um outro ambiente. Os momentos do Espírito. Seria impossível seguir aqui, passo a passo, essa caminhada de 13 anos. O que se lê no livro dos Atos revela-nos um painel simultaneamente realista e grandioso, que desperta uma poderosa impressão de verdade. Não faltam até episódios cômicos, como de Listra, durante a primeira viagem, tendo o apóstolo curado com uma só palavra um cego de nascença, a multidão aclama sob o nome de Hermes e o arrasta à força para o altar. Ao excelente Barnabé coube o papel de Zeus, e Saulo vê-se em apuros para se libertar de tamanho embaraço e fervor. Mas também o arrebatam fatos sublimes, visões, carismas e milagres, com que Deus fortalece o seu servo. Temos em primeiro lugar o acontecimento sobrenatural que se desenrola novamente em Listra, quando a turba, mudando de atitude, se lhe mostra hostil. Apedrejado, quase morto e ofegante, o apóstolo consegue levantar-se com as feridas miraculosamente curadas. Mas ficar-lhe-ão sempre vivas uma chaga nas mãos, nos pés, na fronte e nas costas, os estigmas do crucificado, o selo do Mestre, que Paulo conservará até a morte. Estes últimos meses da sua missão permitem-nos aprender verdadeiramente o homem. Sente-se inquieto, angustiado. Alguns amigos de Éfeso que vieram de Mileto para visitá-lo anunciam que este será o seu último encontro. Ele o sabe, porque Deus lhe disse. Conhece bem as tribulações que o esperam. Recuará em face delas?
experimentará ao menos uma certa hesitação? De modo algum. Em Tiro, alguns grupos de fiéis, preocupados com a sua sorte, querem retê-lo. Paulo recusa. Enquanto eles rezam e imploram sua bênção, ajoelhados na praia, o apóstolo embarca e vai ao encontro do destino cruel que aceita de antemão. Na hora que começa para ele esta segunda fase, marcada por dores e tormentos, na hora em que levanta a palavra ao próprio coração do mundo romano, vai realizar plenamente a missão que Jesus lhe confiara na estrada de Damasco. É nessa hora que Paulo descobre definitivamente a grande lição escrita no segredo da história. Para vencer, a verdade necessita de sangue. Uma arte segundo o Espírito. Desejaríamos poder conhecer os meios usados por esse homem, que tantas almas e tão diversas atraiu à luz, para obter tão triunfantes persuasões. Temos os seus textos, em quantidade, quase igual a daqueles em que se condensam os ensinamentos de Jesus. No entanto, ao lê-los temos a impressão muito nítida de que estes escritos não nos oferecem senão um testemunho incompleto, e de que o verdadeiro Paulo está para além desses raciocínios dialéticos, desses trechos líricos e de todas essas palavras. Quando consideramos um homem de ação, como São Paulo, o é antes de mais nada. A palavra e a escrita estão sempre aquém da realidade, viva. Teremos de acrescentar-lhes o magnetismo do olhar, e a força do gesto, o peso dos silêncios e a inflexão da ironia ou da cólera. Tudo aquilo, enfim, que leva um homem a impor-se e a afirmar sua presença. Seria ele verdadeiramente um orador? No sentido oriental do termo, era-o sem dúvida. Educado por rabinos, era superiormente hábil no emprego daqueles ritmos medidos, daquelas repetições e aliterações que estamos acostumados a considerar como fundamentais na expressão do pensamento de Israel. Mas tudo isso está longe de definir um orador. O próprio Paulo parece reconhecer numa epístola que a sua voz é desprezível. É certo que pode ter dito isso por humildade, mas a verdade é que os grandes dotes da eloquência andam geralmente ligados a uma boa figura, e conforme sabemos, o aborto, como ele se chamava, Saulo estava muito longe de a ter. É muito mais verossímil representá-lo como um desses pequenos judeus, cuja voz de falsete range a menor emoção, do que sob o aspecto de um tribuno de tórax avantajado. Mas era um escritor? No sentido clássico do termo, não. Não tem nada de modelo para um estudante. O seu grego, sem ser incorreto, como pretende Renan, não é muito puro nem muito literário. É a língua da koiné, da massa, o grego corrente em todo o Próximo Oriente, muito semelhante ao de Políbio e de Epiteto, misturado com algumas expressões populares e com certos aramaísmos. Quanto ao estilo, é fácil criticá-lo. Frases mal equilibradas, ora enormes e ásperas, ora interrompidas a meio caminho de pensamento. Sequências de proposições desajeitadamente ligadas pelas conjunções, e tudo isso é verdade e de fácil verificação. Bossuet fala-nos deste ignorante na arte de bem dizer, e, no entanto, quem mergulha na sua prosa veemente fica logo com a impressão de um impulso vital e de uma torrente incoercível, e mais ainda, da perfeita fusão entre os movimentos da alma e os do estilo, que é onde se reconhece o escritor. O que o testemunho escrito de São Paulo demonstra, sem deixar qualquer margem a dúvidas, é aquilo que a sua vida também provou, isto é, que não era apenas um pregador como os outros, um orador
prodigiosamente dotado e um hábil dialético, mas que estava verdadeiramente habitado pelo Espírito, caminhando segundo o Espírito, vivendo segundo o Espírito. Como diz na sua carta aos Gálatas, o apóstolo fala também segundo o Espírito. A sua arte não é senão a expressão, a jorrar dos seus lábios, da perturbadora presença que habita nele, misteriosa para as nossas inteligências. Talvez essa mensagem o fosse também para o seu intérprete. Se o Senhor Javé fala, quem não profetizará? Exclamava Amós, o velho profeta de Israel. Não experimentaria essa mesma exigência profunda o apóstolo, que, intimidado pela força de que se sentia possuído, murmurava: sou eu capaz de uma tal obra? Nenhuma arte mais que a sua nos poderá dar a impressão de ser ditada. Uma mensagem ligada à realidade. Um arauto do Espírito, eis o que foi São Paulo. Mas é necessário perguntar imediatamente: de que Espírito? Porque há muitas maneiras de fazer o uso dos valores espirituais, alguns dos quais não passam de jogos de palavras. O Espírito, segundo São Paulo, nada tem que ver com aquele espírito abstrato e lógico que os filósofos perseguem. Não é a sombra da caverna platônica. Não é um sonho nebuloso. O espírito a quem ele serve é esse que dá sentido à vida, que atua dentro do homem, com um poder transformador e que se deve manifestar no próprio seio da sociedade e da história. É o Verbo de Deus, que se fez homem tomando carne de uma mulher, que viveu e que morreu na cruz. A sua mensagem pode, pois, ser considerada sob dois aspectos. Enquanto oferece as perguntas eternas, as respostas fulgurantes de um grande inspirado, e enquanto se insere na história, acabando por revolucionar a ordem humana das coisas. Sob o primeiro aspecto, haverá algum cristão que possa deixar de confessar tudo o que deve ao pequeno e genial judeu de Tasso, por menor que seja a sua experiência das inquietações e exigências espirituais. Quem poderá esquecer a cintilante síntese que o apóstolo faz entre a morte e o pecado, ou a comovente exposição sobre a caridade que ainda há pouco líamos na sua primeira epístola aos Coríntios, ou essa profunda consciência da miséria do homem, redimida e apaziguada pela promessa da salvação. Tudo isso nos toca no fundo da alma. São Paulo está no próprio âmago das nossas pelejas mais íntimas. O segundo aspecto vai nos mostrar como essa mensagem estava destinada a produzir uma mudança radical de objetivos, não somente na Igreja, mas em todo o universo da sua época. Mas é preciso sublinhar bem que para o apóstolo os dois pontos de vista coexistem e identificam-se. É porque essa está inteiramente a serviço do Espírito que São Paulo vai transformar o mundo, e paralelamente é pela resolução de questões de atualidade imediata que ele formula doutrinas eternas. O problema do passado. Ao entrar em ação, o apóstolo teve de enfrentar desde o começo um problema decisivo, que preocupava a cristandade primitiva, aquele que no plano tático aflorava nas relações entre helenistas e judaizantes, e que numa perspectiva mais vasta se manifestava pela necessidade de escolher entre o quadro estreito de uma pequena seita judaica e o horizonte sem limites da visão universal de Jesus. É certo que o jovem Saulo já se defrontara com esse problema no instante em que entrara para a igreja. Já o seu mestre cristão Barnabé tinha sido enviado a Antioquia para averiguar o que fora resolvido a esse respeito na cidade de Orontes. Ele próprio tinha sido arrastado a acaloradas discussões entre as duas tendências, por ocasião da primeira viagem a Jerusalém,
após a conversão. Era evidente, portanto, que ninguém melhor do que Paulo estava qualificado para dar a esta delicada questão de consciência uma solução perfeitamente fundamentada. Do ponto de vista prático, pois, podemos afirmar que São Paulo lançou ao cristianismo no seu verdadeiro caminho. Mas compreenderíamos mal a mensagem desse gênio se limitássemos o seu pensamento a uma simples decisão tática e de propaganda. Ainda que resolvido no melhor sentido, o debate entre helenistas e judaizantes não deixava de causar angústia à alma cristã. Por um lado, era preciso libertar-se dos quadros de Israel, mas, por outro, era preciso conservar-se fiel ao povo que fora o primeiro a receber a promessa, que dera ao mundo, o Messias, e ao respeito do qual o próprio Jesus afirmara que dele vinha a salvação. Era um grave caso de consciência. Como compreendeu o mistério do povo eleito e rebelde, a dramática contradição entre a sua recusa e as causas perfeitamente razoáveis dessa recusa. É a este debate que se refere no rigor que comove o capítulo 9 da Epístola aos Romanos, na grandiosa visão com que termina Israel recusou Jesus, mas a sua falta foi sobrenaturalmente necessária, pois foi por meio dela, pela redenção e pelo sacrifício do sangue, que veio a salvação ao mundo. No fim dos tempos, quando a humanidade entrar no reino de Deus, a salvação arrastará na torrente da sua misericórdia o povo eleito, pecador mas perdoado, o abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Diante de tais perspectivas, como nos encontramos longe das pequenas e minuciosas questões, das práticas legais e da circuncisão. Opções sobre o futuro. O futuro do cristianismo, unicamente isso, é o que o grande apóstolo considera. Conhece as inúmeras dificuldades que encerra. Diante de mim vejo uma grande porta aberta, cujo acesso conduz à ação eficaz. Os inimigos, porém, são numerosos. É essa uma das verdadeiras características do gênio, o dom de discernir os obstáculos, quando ainda se esconde nos limbos do futuro, e de prever com longa antecipação os meios para franqueá-los. É na Grécia que Paulo encontra o primeiro dos problemas que o cristianismo terá de resolver quando o oriundo dos meios judaicos tentar penetrar no paganismo intelectual, o das escolas e dos filósofos. O adversário agora já não é o legalismo formal, que aprisiona a alma dentro de uma armadura em que o espírito estiola. É o humanismo pagão, a sabedoria do mundo, que pretende alcançar o divino unicamente pelos esforços da inteligência, ou incluí-lo no naturalismo em que a sua transcendência se dissolve. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Esse grito do apóstolo é a expressão perfeita do ideal de todos os grandes místicos, a identificação com Deus. Que é o cristão? É o homem que vive em Cristo, por conseguinte, já não é nem grego nem judeu. Desta maneira, por intermédio de São Paulo, esta nova raça, este tertium genus, como se dirá mais tarde, que há de substituir os pagãos e os adeptos da antiga lei, adquirirá plena consciência de si. Nela estará contido o novo tipo de homem, e assim fica definida de uma vez para sempre a nova sociedade, aquela que sucederá à comunidade judaica, bem como à cidade antiga, ao Império Universalista de Roma, à sociedade de todos os que vivem segundo o Espírito, por Cristo e em Cristo. É a Igreja, corpo de Cristo, humanidade resgatada e santificada. Jesus ou Paulo? Resta-nos agora ventilar uma questão que tem dado lugar
a posições inaceitáveis na crítica contemporânea. Sempre os modernos, né? Extremamente importante para o desenvolvimento do cristianismo, terá a mensagem de São Paulo sido suficiente para assegurar por si só esse crescimento? Assim indagam. Por muito original e vigoroso que seja o pensamento do grande apóstolo, será lícito considerá-lo independentemente do vasto conjunto de ideias que constituía o cristianismo desde a sua origem, ou do pensamento de Cristo em particular? Há quem o tenha sustentado. Uns dizem que o verdadeiro inventor do cristianismo foi o judeu helenista de Tasso, que, tendo se apoderado de Jesus, o qual nunca teria acreditado que era Deus, nem ensinado tantas coisas, teria alterado a sua verdadeira imagem para traçar-lhe o retrato teológico que conhecemos. Outros, sobretudo protestantes liberais, protestantes mais modernos, julgam poder opor o cristianismo de Jesus puramente moral, evangélico, ao catolicismo de Paulo, dogmático e teológico. Em ambos os casos, é uma maneira de negar a realização sobrenatural de Cristo, atribuindo aos homens da primeira geração cristã e ao autor das grandes epístolas um processo de divinização. Os fatos, porém, não coincidem com semelhantes teorias. Vamos ver. Em primeiro lugar, São Paulo não cessa de referir-se a Jesus, de afirmar que procede dele, que obedece à voz divina que ele falou nas suas visões. E não é um artifício dialético. São afirmações que se confirmam objetivamente. O cristianismo já existia antes de Paulo, de se ter convertido. Pedro era o chefe em Jerusalém e Barnabé já tinha ensinado em Antioquia. Ora, Paulo foi plenamente aceito pelos demais fiéis, e não nos consta que se ele tivesse oposto dogmaticamente. São Paulo precisou, desenvolveu, enriqueceu o corpo de doutrina, mas seguindo em linha reta os passos de Cristo. Vós não podeis ainda compreender tudo, dissera Jesus a seus fiéis, mas o Espírito vô-lo explicará. Citando estas palavras, Halo, um pensador, encerra definitivamente a questão quando diz: o Espírito explicou, sobretudo por meio de São Paulo. Bem, no âmago desta mensagem, no centro desta doutrina, que ultrapassa toda a filosofia, encontra-se uma única realidade, aquela que, em última análise, transformará o mundo, a realidade de Jesus crucificado. A prisão em Jerusalém. Era a Jesus crucificado que São Paulo iria reunir-se na última fase da sua vida itinerante, pouco antes do Pentecostes de 58. Encerrando a sua terceira grande viagem, o apóstolo desembarca na Palestina, em Cesareia, onde já existia um compacto núcleo de cristãos. Como de costume, hospeda-se em casa de um amigo, o diácono Felipe, admirável propagandista que fixara residência naquela cidade com as suas 4 filhas, virgens que profetizavam. Ocorre então um acidente inquietante, que corrobora os pressentimentos trágicos que há meses não cessavam de afligir o coração do apóstolo. Um homem dotado do dom de profecia, Ágabo, vem procurar São Paulo, agarra-o pela cintura, prende-lhe os pés e exclama: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. Um gesto simbólico na linha dos antigos profetas. Assim outrora Jeremias tinha passeado, por exemplo, pelas ruas, albardado como um jumento para predizer a dominação dos caldeus. Assim Isaías se mostrara nu, para dar a entender em que estado seriam deixados os judeus nos dias de cólera. Foi na primavera de 61 que, tendo saído de Malta, no navio que levava por insígnia os Dióscuros,
Castor e Pólux, Paulo viu surgir no horizonte a Baía Napolitana, o Vesúvio fumegante e as colinas de Posillipo, com seus esguios pinheiros negros em forma de guarda-sol. E assim chegava à Itália, onde sabia que haviam de exigir-lhe o testemunho supremo. São Pedro e a Igreja de Roma. Esta comunidade romana, a que o apóstolo dos pagãos ia levar agora a sua presença e a sua mensagem, já ele a tinha certamente em grande consideração. Não fora por acaso que quisera ser enviado à cidade eterna, e o procurador Festo tinha sem o saber servido de instrumento dos desígnios de Deus. Já em 58, quando se encontrava em Corinto, Paulo tinha escrito aos romanos a célebre carta, em que lhes anunciava a sua ida e, louvando a sua fé viva tão renomada, lhes expunha o essencial da sua doutrina sobre o pecado, a redenção, a justiça de Deus e o poder da fé, em termos tão completos e tão admiráveis que a tradição cristã, quando fixar o cânon do Novo Testamento, colocará esse texto à cabeça das epístolas, apesar da cronologia, como uma espécie de modelo e de baliza. Tudo se passa como se o grande missionário tivesse compreendido perfeitamente que para conquistar o mundo era necessário erguer a cruz precisamente no ponto em que lhe batia o coração. Na grande cidade cosmopolita em que Roma se tinha convertido, misturavam-se e acotovelavam-se todos os povos do império. No 1 milhão de habitantes, quantos latinos haveria de raça pura? O gaulês cabeludo e o negro da África estavam ali fartamente representados, assim como o espanhol, o grego, o sírio e o dálmata. Belo campo de ação para o apóstolo das gentes. Mas para explicar o seu sucesso, que a história confirmará esplendorosamente, não será necessário supor a presença de outra personalidade além de São Paulo na comunidade romana? A Igreja pensa que sim. E não é apenas a mais alta tradição católica, mas também liberais como Harnack e protestantes como Litzmann, que o afirmam. O homem que contribuiu para esta fundação eminente entre todas, muito antes de São Paulo desembarcar em Pozzuoli, não foi outro senão aquele a quem o Senhor havia confiado o cuidado de dirigir a sua igreja, o príncipe dos apóstolos, São Pedro, a velha rocha. Não houve certamente oposição entre eles, mesmo que, como se tem sustentado demasiadas vezes, se notasse nas comunidades duas correntes, a dos partidários de São Pedro e a dos de São Paulo. Mas em volta dos grandes chefes, os grupinhos acentuam ou inventam divergências e exclusivismos. Em todas as ocasiões em que podemos observar as suas relações, verificamos que estas duas testemunhas do Espírito estavam perfeitamente de acordo sobre o essencial, sobre as únicas coisas que tomavam a peito, a glória de Cristo e a irradiação da palavra. O resto não revela senão pequenezas humanas, certas diferenças de formação, de meio social e de temperamento. Coisas todas que não têm valor algum. Em Roma, sem dúvida, enquanto Pedro pregava, sobretudo na comunidade judaica, Paulo trabalhava entre os pagãos, os soldados e os guardas, e até mesmo entre os da casa de César. A ação de um e outro deve ter sido paralela e complementar. Tinha toda a razão aquele gravador de medalhas do século II, cujas peças foram encontradas nas catacumbas de Domitila, quando mostrava face a face o príncipe dos apóstolos e o apóstolo das gentes, juntando no bronze esses dois homens que uma mesma fé e um mesmo destino já tinham unido. A liberdade do espírito. São Paulo desembarca em Pozzuoli,
na primavera do ano 61. Que alegria! Encontra lá uma comunidade de cristãos, e o benévolo centurião Júlio autoriza o prisioneiro a permanecer uma semana neste porto para doutrinar os seus irmãos. Depois a caravana prossegue ao longo da Via Ápia. Mas como já se espalhara o rumor de sua chegada, numerosos grupos de cristãos vão ao seu encontro, uns até o Fórum de Ápio, a 60 quilômetros da cidade, outros até as 3 tavernas. Era mais uma prova da fama que cercava o apóstolo e da avidez com que todos queriam ouvi-lo. Não há dúvida de que este cativeiro, como disse o próprio São Paulo, redundou em proveito do Evangelho. A coragem e a firmeza da sua atitude causavam impressão. Houve conversões até mesmo entre os pretorianos que o vigiavam. Foram vê-lo muitos curiosos, e também gente atormentada pela sede da verdade. E alguns se tornaram cristãos, como Eubulo, Pudente e Lino, que parece ter pertencido à autêntica aristocracia romana. E Lino será São Lino, Papa e Mártir, o primeiro sucessor de São Pedro. Até na casa de César, entre os que primavam com Nero, haverá conversões, como São Paulo nota com legítimo orgulho. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 22. Este homem encarcerado irradiava o poder invencível do Espírito. Mas irradiava-o ainda de outra maneira, pelas cartas que continuava a enviar às suas filhas espirituais, às comunidades por ele fundadas, ou mesmo a alguns fiéis, a propósito de uma questão de doutrina ou de uma atitude moral. Epístolas do cativeiro, todas simples e belas, envolvidas no calor humano, mais vivo que o das grandes epístolas dogmáticas. Como se tendo passado dos 50 anos, o apóstolo veemente, o arauto apaixonado da palavra, tivesse acabado de realizar-se na maturidade e na doçura. É desta época que data também a encantadora carta escrita a Filemón, em que o apóstolo intervém junto de um cristão para obter o perdão de um escravo fugitivo, que ele convertera e que quer ver tratado como se fosse ele próprio. Nestas linhas tão simples, tão confiantes, encontra-se toda a lição de amor universal dada por Cristo, transposta agora para o plano prático. Lição de amor aos olhos daquele para quem já não há senhor nem escravo, mas somente irmãos em Jesus Cristo. O testemunho do sangue. A liturgia da Igreja, que associa São Pedro e São Paulo em 2 dias de festa, dia 29 e 30 de junho, parece basear-se numa tradição muito antiga, pois estas datas foram escolhidas no tempo de Constantino, para comemorar o traslado dos 2 preciosos corpos para as catacumbas da Via Ápia, efetuado em 258. Mais tarde, talvez durante o século IV, enquanto São Pedro ia para o Vaticano, para o lugar em que fora supliciado, Paulo voltava para o lugar onde tinha prestado o seu derradeiro testemunho. A admirável Basílica de São Paulo, extramuros, conserva a lembrança da deposição do apóstolo das gentes, enquanto os trapistas das 3 fontes, entre plantas viçosas e eucaliptos, velam pelo lugar onde ocorreu o seu sangue. O martírio de São Paulo rematava a sua vida e conferia-lhe o sentido último que ela exigia. Como conceber que o testemunho daquele que foi chamado, o primeiro depois do único, não fosse dado numa sobrenatural semelhança com a do Mestre? Pelo sofrimento e pelo sangue, no transcorrer dos séculos, que se hão de seguir, serão numerosos os mártires que se juntarão a Cristo pela morte e cujo sangue será semente de cristãos. Mas entre eles, São Paulo ocupa uma posição exclusiva. Não é apenas mártir, é apóstolo. Não se denominava ele próprio
com humildade tão altiva o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para anunciar a promessa de vida? A Igreja confirmou esse título. Entre todos os santos que não conheceram Jesus com os olhos da carne, somente ele é proclamado apóstolo, com o mesmo título e a mesma categoria dos 12 fiéis que acompanharam o Messias pelas colinas da Galileia. O apóstolo das gentes, São Paulo continua a sê-lo acima do escoar dos séculos e do vai e vem dos acontecimentos. A sua mensagem é daquelas que o tempo não apaga. Quem lê as suas fulgurantes páginas verá desprenderem-se delas muitas lições, cuja atualidade não esmoreceu. A vertigem da negação e do absurdo, que é a pior tentação da consciência, São Paulo opõe à certeza inquebrantável de uma explicação sobrenatural, de uma revelação à luz da qual se elucidam tanto o enigma do mundo como o do ser. Em face da infidelidade permanente e do esquecimento universal, afirmou a realidade viva de uma presença que nada pode destruir e cuja misericórdia infinita nenhuma traição pode abolir. Ao sentimento de desespero que o homem bebe no próprio âmago da sua condição, responde ele com a promessa de uma vitória definitiva sobre o pecado e sobre a morte, e com o penhor da glória e da ressurreição, e num universo de violência e de ódio, cujas marcas todas as épocas podem reconhecer, o que ele trouxe de definitivo foi, tomada do próprio Jesus, mas expressa com fervor humano inigualável, a mensagem do amor, do poder onipotente da caridade. A história vê no pequeno judeu de Tasso o mais eficaz militante que a Revolução da Cruz possuiu nestes dias da sua origem. Mas, passados 2000 anos, nenhum dos seus ensinamentos se tornou vão, nenhum dos seus gestos se tornou ineficaz. Sem dúvida, porque essa revolução está sempre recomeçando.